Olá, meus amigos, minhas amigas, que Jesus nos abençoe. Estamos de volta para mais um episódio aí do nosso estudo da obra Depois da Morte de Leon Denis. Seguimos aqui com o estudo do capítulo 6, em que ele vai tratar do cristianismo, né? Nós já fizemos 2 episódios acerca desse capítulo e hoje faremos o último, né? O terceiro aí, o arremate em torno desse assunto. Lembrando que no primeiro episódio sobre este capítulo, nós não tratamos propriamente do cristianismo, nós tratamos daquilo que antecedeu, que preparou as bases do cristianismo. Então falamos muito sobre o judaísmo, sobre a primeira revelação, sobre o povo hebreu, que são características ou conhecimentos muito importantes para que a gente possa entender de fato o advento do cristianismo, como ele se consolidou, como ele se desenvolveu. No último episódio, que foi o segundo acerca do cristianismo, nós tratamos aí sim mais acerca do Evangelho, da mensagem do Mestre, dos pontos de contato da mensagem do Evangelho com o Espiritismo, como muitos aspectos ou pontos que o Espiritismo hoje torna mais claros, mais acessíveis, já estavam presentes na mensagem do Cristo, de maneira mais velada, mais simbólica, mas já estavam lá. Os pontos centrais que eram já claros à época do Cristo e que também o Espiritismo vai frisar, como a caridade, a humildade, em que o Espiritismo vai colocar essas duas como aí os dois pilares morais e espirituais para a construção desse reino divino em nós e no mundo. Então, no episódio passado, o segundo sobre o cristianismo, nós ficamos mais focados ali no advento, no nascimento do cristianismo e nos ensinamentos de Jesus de modo geral. Agora, nesse último episódio acerca desse capítulo, nós vamos tratar mais sobre o processo de desdobramento, o que aconteceu após o advento do cristianismo, especialmente após o cristianismo primitivo, ali do século III, século IV, o que aconteceu dali por diante, né? Quando o cristianismo foi tomando caminhos mais institucionais, foi se aliando a buscas mais materiais e se afastando, né, com algumas escolhas, com alguns entendimentos, com algumas definições teológicas, doutrinárias, foi se afastando daquela proposta mais simples, mais pura, mais original do cristianismo primitivo. E claro, da perspectiva espírita, como que o espiritismo vai enxergar isso, né, esse processo, e como que nós podemos, a partir desse entendimento desse processo, voltar a esse resgate, né, buscar aquele cristianismo primitivo em suas essências primordiais. Pois bem, um ponto aqui a destacar antes de iniciarmos o estudo dessa parte, um ponto importante, é que o seguinte: essa parte final do capítulo, que começa aqui no parágrafo em que Denis diz assim, ó, negaram certos autores a existência do Cristo. Daqui por diante até o final é a parte que nós vamos tratar hoje. Mas antes de adentrar ela propriamente dito, eu gostaria assim de frisar alguns aspectos importantes, porque o amigo, a amiga aí que vai ler o texto vai ver que Denis nessa parte, né, vai ser muito enfático, vai ser muito contundente, vai ser muito crítico, né, com relação aos equívocos, aos caminhos que a mensagem, não a mensagem do Cristo, mas nós, os portadores da mensagem do Cristo, fomos tomando ao longo dos séculos, afastando-a da sua pureza original e das suas finalidades originais. Então, Denis aqui vai apresentar uma característica que era um pouco sua, essa característica do livre pensador, né, daquele que realmente debate as ideias, aponta, critica, no âmbito das ideias, o que julga equivocado, aquilo que se afastou do compromisso aí com a verdade, né, com a essência da mensagem do Cristo. Então, para os amigos aí que vão estar acompanhando isso tudo conosco, não se fixarem muito ou não se impressionarem muito com o caráter mais enérgico, mais enfático, mais contundente que muitas vezes ele vai ter. Até porque ele está refletindo aqui
um pouco do próprio espírito da sua época, né? Depois de muitos séculos de dogmatismo, de obscurantismo no pensamento por causa dos aspectos religiosos, né? Por causa desse controle religioso sobre os demais âmbitos do pensamento humano, sobretudo científico, filosófico, houve um movimento, digamos assim, que foi para o extremo oposto, mas um movimento de retaliação, um movimento de libertação claro, muitas vezes muito enérgico, muito enfático, sobretudo no que diz respeito às questões religiosas, né? Especialmente nos filósofos, nos pensadores materialistas, céticos do seu tempo, isso foi muito comum. Esse positivismo, ultrarracionalismo levou muitas vezes a essa postura muito crítica com relação às religiões e tudo mais. Então era um pouco da atmosfera, né, do clima do seu tempo. Claro, Denis não era materialista, né, espírita que era, não chegou a esses extremos, mas ele tinha também esse caráter mais enfático, mais contundente, um pouco iconoclasta até era a atmosfera daquele período, né, no século XIX na França, em todo aquele turbilhão de ideias novas, de questionamentos, né, com desenvolvimentos da ciência, da filosofia, acabava-se muitas vezes tendo essa postura. Então, eu queria frisar isso para que se entenda melhor essa parte do capítulo, né? Não vou ficar nesse estudo especificamente muito preso aos trechos propriamente ditos, vamos fazer uma visão mais panorâmica, né, desse processo de desenvolvimento do cristianismo, especialmente após o cristianismo primitivo, após o quarto século, quando o cristianismo se junta também ao Império Romano, os equívocos que Leon Denis vai apresentando, vai expondo, as deturpações, os dogmatismos, ali passando, né, pelo catolicismo, posteriormente pelo protestantismo, ele vai destacando onde se afastou ali da proposta original. Sem, é claro, deixar de apresentar também, como ele vai fazer, as virtudes, né, os acertos, né. Ele vai dizer, é preciso lembrar que já tem-se um grande mérito, que é o mérito de trazer a mensagem desde aquele tempo ao tempo que temos hoje, ao tempo em que estamos hoje. Se temos acesso à mensagem hoje, devemos a esses que foram aqueles que aguardaram, que zelaram por ela, embora as incompreensões, embora alguns entendimentos que hoje nós não concordaríamos mais, né? Então, há a virtude também da caridade, das instituições de beneficência, que se espalharam e que ainda hoje são enormes no mundo, prestando enormes auxílios às almas, aos corpos, auxílios de assistência, de amparo, de acolhimento. Então há virtudes que ele destaca, mas ele vai também se debruçar aqui sobre os desvios, para que a gente olhe para isso com o intuito de regenerar, né? De revisar no bom sentido, de olhar de uma maneira diferente, de recuperar aquele sentido, aquele aspecto mais próximo da origem ali do cristianismo, aquelas finalidades mais centrais que se tinha lá atrás e que muitas vezes acabaram se perdendo no tempo, com o investimento mais nas questões exteriores, com a busca mais por um domínio mais material, mais político, né, do que propriamente o compromisso com a educação e a libertação espiritual. Foram alguns dos caminhos que nós, os cristãos, fomos tomando ao longo dos séculos. É sempre importante lembrar isso, que nós falamos isso com a consciência de que muitos de nós, os que hoje somos espíritas, lá estávamos, fizemos parte desse processo de deturpação, de criação, né, de alguns dogmas, desse obscurantismo religioso que perdurou aí por quase toda a Idade Média. Então, muitos de nós espíritos lá estávamos, e por isso estamos hoje comprometidos com o estudo e o resgate do Evangelho, do cristianismo redivivo, justamente para, digamos assim, nos reabilitar perante a mensagem de Jesus, aquilo que fizemos dela. Então, é importante, no nosso modo de ver, fazer essa introdução, para que essa leitura dessa parte do capítulo seja feita com ponderação, com esse equilíbrio, mais no âmbito mesmo do debate, da discussão das ideias, né? E
nessa busca sincera por nos aproximarmos o máximo que nos seja possível daquele cristianismo primitivo, daquele cristianismo mais original, da essência mesmo da mensagem de Jesus. Então é algo que Denis sintetiza numa frase que ele coloca ali alguns parágrafos antes do início dessa parte, no parágrafo que está assim: mas com o tempo, as verdades transcendentais. Então, na última frase desse parágrafo ele diz: dilatando-se, o cristianismo perdeu em valor o que ganhava em extensão. Então essa frase sintetiza a análise que ele vai fazer nessa parte final, né? Então as escolhas que nós, enquanto cristãos, fomos fazendo, escolhas muitas vezes mais associadas a buscas de interesses materiais, do controle, da governança, dos poderes do mundo, da influência no mundo, em detrimento muitas vezes dos valores espirituais, do compromisso com a educação e libertação espiritual. Então, muitas vezes na história do cristianismo, pensou-se mais em números, em expansão, do que propriamente em edificação, em transformação, em iluminação. Fixou-se muitas vezes nas questões mais exteriores, de forma, de culto e adoração exterior, do que propriamente nas questões íntimas, interiores, de elevação e de transformação do ser. Então é isso. Muitas vezes estivemos mais preocupados com a extensão do que propriamente com qualidade ou profundidade. Então é essa análise que será feita nessa parte final principalmente. Pois bem, ele começa assim essa parte então dizendo: negaram certos autores a existência do Cristo e atribuíram, a tradições anteriores ou à imaginação oriental tudo o que a respeito foi escrito. Nesse sentido, produziu-se um movimento de opinião tendente a reduzir às proporções de lenda as origens do cristianismo. Então, de fato, sobretudo ali com o iluminismo, né, com o desenvolvimento da própria ciência, da história e tudo mais, da literatura, né, da crítica textual e tudo mais, e também aquela época, né, principalmente com o materialismo, o ceticismo, o ultrarracionalismo, surgiram de fato, sempre existiram, né, ao longo dos séculos, mas cresceram, surgiram, se desenvolveram mais, algumas ideias nesse sentido, de que o Cristo, na verdade, não havia existido, que o cristianismo era uma criação, a própria personalidade do Cristo uma criação, uma mistura, né, de antigas lendas ou de antigas personagens conhecidas que tinham em suas vidas aspectos muito próximos com o que depois a vida de Jesus teria. Então criou-se essa ideia do mito, né, do Cristo, o mito de Jesus, que seria como uma criação. Mas hoje, já com passado muitos anos, decênios aí de estudo e tudo mais, há quase que um consenso, embora ainda exista uma pequena minoria que tente defender isso, né, a não existência do Cristo, mas de um modo geral, nos estudos mais aprofundados, nas críticas e análises históricas mais aprofundadas, há quase que um consenso acerca da existência da figura, da personalidade de Jesus de Nazaré, né? O que ele fez de fato, como que ele fez esteve relacionado com o nascimento do cristianismo, o quanto que lá está relatado que ele fez foi de fato assim ou assado, aí é outra coisa. Mas no que diz respeito à existência da figura do Cristo, hoje quase que se tem aí como unanimidade, como consenso que de fato essa personagem existiu, né? Teve um papel importante, interessante ali e tudo mais. Então, desse ponto de vista, não há mais, digamos assim, dúvidas maiores nesse sentido. Do ponto de vista espírita, para nós não há dúvida nenhuma, né? Não só quanto à vinda dele, que para nós espíritas foi uma vinda só, ao longo de todo esse processo evolutivo da humanidade, esteve ele conosco encarnado uma vez apenas. Então, não só quanto à encarnação dele, a vinda dele, do ponto de vista espírita e espiritual, né, as informações que temos, como também acerca das grandes finalidades da sua vinda. Né? Jesus não foi simplesmente mais uma personalidade histórica, mais um filósofo interessante, mais um cara virtuoso. Não. É
a própria vinda do governador espiritual do orbe, de um espírito puro, um ser que não tem necessidade mais de encarnar, de reencarnar, e que veio à Terra com uma missão muito específica, né? Para a gente ter uma ideia da importância, da singularidade dessa sua vinda. Como diz Emmanuel logo no início do livro A Caminho da Luz, foram 2 as vezes em que ele, o Cristo, se reuniu com os demais espíritos puros, que são aí os coordenadores de todo o processo evolutivo no sistema solar. Foram 2 as vezes em que ele se reuniu, ou esse grupamento se reuniu. Uma do desprendimento da massa ali da nebulosa solar, que viria a ser, graças ao trabalho do Cristo e dos seus prepostos, a Terra. Essa foi a primeira reunião. A segunda foi justamente para trabalhar, né, planejar ali a sua vinda. Então foram 2 reuniões em 4 bilhões de anos, para a gente ter uma ideia da singularidade dessa sua vinda, né, do quão era importante. Por isso mesmo, esse marco de chegar ao ponto de dividir a sociedade ou a história humana entre antes dele e depois dele. Não é simplesmente mais um que passou entre nós, é o governador, aquele que detém na Terra a governança do orbe, a condução do processo evolutivo de bilhões e bilhões de almas, de seres. Então não é algo né, meramente um acontecimento, né? É um marco de fato na história da humanidade, principalmente na história espiritual, na história evolutiva da humanidade. Então, basicamente, no que diz respeito à existência da personalidade, há quase que um consenso nesse sentido, né? E mais adiante a gente já vai ver aqui por que, né, algumas das provas que digamos assim, sustentam isso, né? Denis segue dizendo: é verdade que o Novo Testamento contém muitos erros. Então aqui vale uma menção, uma pausa. Nós temos que entender os horizontes que Denis tinha ao seu tempo, né? Ali começavam-se a desenvolver esses estudos mais aprofundados, tanto quanto ao Jesus histórico, tanto também com relação ao próprio texto, né, do Novo Testamento, aos próprios textos, o desenvolvimento da crítica textual, das análises literárias, né, da crítica literária mesmo do texto, das escrituras de um modo geral, mas também do Novo Testamento, estava ali ganhando impulsos maiores, impulsos esses que seriam mais significativos no início do século XX, meados do século XX, em que realmente a gente pôde ter um avanço muito grande nesses estudos, com acesso, por exemplo, a manuscritos bastante antigos, né? Nós temos acesso a manuscritos do século II, do século III, nós temos aí textos muito completos do Novo Testamento do século IV, que são os mais conhecidos, os mais famosos, né? O Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticus, que são textos muito ricos, muito importantes para a crítica textual, a análise, né, dos textos do Novo Testamento, porque eles já trazem ali praticamente o Novo Testamento inteiro, mostrando que já naquele tempo, eles datam aí do século IV, o Codex Sinaíticus e Vaticanos, já se existia essa união de vários livros para a formação do que conhecemos como Novo Testamento e praticamente os textos que temos hoje, com alguma outra frase faltando, alguma outra expressão modificada, mas essencialmente o que realmente temos hoje. Então, esse avanço nos estudos se deu um período, sobretudo, posterior ali a Denis, esses avanços maiores, né? E, de fato, pôde-se ver, pôde-se acessar textos mais próximos daqueles textos que, de fato, circulavam nas comunidades cristãs primitivas, verificando aí, digamos assim, melhor a procedência desses textos, as expressões que realmente lá estavam, e podendo com isso conferir, reajustar, revisar muitas das traduções, das próprias interpretações, né, a partir das revisões de algumas traduções, abre-se espaço para algumas revisões de interpretações, etc. Então, de modo que hoje, o texto que nós conseguimos acessar hoje, do Novo Testamento, é um texto muito analisado, é um texto já bem mais trabalhado. Nós temos, por exemplo, os textos que dão origem à maioria das traduções hoje, né? Inclusive o que deu origem à tradução do Haroldo,
do Novo Testamento são os chamados textos críticos, né? Você tem o texto da UBS, o texto do Nestlé Aland, que são textos que surgiram após todo um processo em que vários estudiosos de várias correntes cristãs, denominações, se debruçaram sobre os textos, analisaram esses manuscritos e a partir daí compuseram esses que são os chamados textos críticos, que são as bases para as traduções de hoje, né? Então, as traduções que nós temos hoje, as mais recentes, a Bíblia de Jerusalém, né, e outras, a própria do Haroldo, são textos já mais trabalhados, né? Com esses possíveis erros já mais corrigidos, né? Nós estamos mais próximos daqueles textos que circulavam ali naquele período inicial do cristianismo. Os maiores erros, os mais significativos, estavam mais associados mesmo à questão das traduções que foram revisadas. Muitas vezes, erros oriundos das próprias limitações de material, de perspectiva, de estudo, mas algumas vezes até de má fé mesmo, com o intuito mais de uma certa manipulação até, né? Por exemplo, com a utilização nas traduções de palavras modernas ou criadas muito recentemente, como se fossem palavras que já existissem naquela época. Então, algumas traduções realmente são comprometedoras nesse sentido. Então, a partir dessas revisões, a gente pôde ter um olhar mais maduro, mais aprofundado para os textos do Novo Testamento, sem ficar naquela muito assim, tudo isso aí é invenção, tudo isso aí foi adicionado posteriormente, tudo isso aí foi modificado por isso ou por aquilo outro. A gente foi lá aos textos mais antigos que pudemos achar, textos, alguns muito antigos, né? Muito antes de se formar, digamos assim, uma institucionalização cristã, século II, século III, né? O que nos dá uma segurança maior quanto aos textos. Então é importante frisar isso aqui na fala de Denis, para que a gente não tome isso muito ao pé da letra assim, e entenda também as limitações que Denis tinha, porque senão a gente vai ir para o texto do Evangelho assim, com aquela perspectiva só assim de achar erro, né? O que eu não consigo entender ali, logo eu falo, não, isso aqui foi um acréscimo posterior. Mas muitas vezes o que não conseguimos entender é por conta ainda da nossa limitação. Quando, com o auxílio do Espiritismo, com o auxílio desse estudo mais aprofundado, da própria língua, né, que foi escrito no grego koiné, a gente vai alcançando o significado mais profundo. Então é preciso não ter uma postura muito precipitada, assim, não, esse texto foi falseado, esse texto foi modificado. Não, as traduções que temos hoje são resultado de muitos esforços de análise, de críticas, e mais do que isso, né? Nós vamos aprendendo com o Espiritismo a buscar o sentido espiritual, a enxergar mais além, para além do véu da letra, vendo que muitas vezes o que parece muito difícil, né, numa interpretação literal, é muito rico do ponto de vista espiritual, basta, nesse sentido, fazer-se um esforço, né? Então o Emmanuel até comenta um pouco desse processo da redação dos textos definitivos no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14, tem lá um item 3, a redação dos textos definitivos, em que Emmanuel diz assim, nesse tempo, então ele está falando do início do cristianismo ali, né? Quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício mortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Então veja, gente, o que Emmanuel está falando? A mensagem do Cristo era de tal modo importante que certamente a espiritualidade também estava envolvida no processo de preparação desses textos para que pudessem chegar à posteridade. É claro que houve no processo aí, né, ao longo dos séculos, algumas deturpações, algumas incompreensões, algumas manipulações, principalmente, como falei, nas traduções, mas não pode esquecer também esse investimento, esse cuidado da espiritualidade para preservar esses textos. Não só junto aos apóstolos e discípulos, mas vai dizer também, até junto aos núcleos das tradições. Muito daquilo que é tomado simplesmente como tradição das primeiras comunidades tem ali aspectos verdadeiros, acontecimentos reais que foram sendo passados, né, através das tradições. Nas próprias cartas de Paulo também, como vai dizer Emmanuel Paulo Estevão,
Da própria esfera do Cristo vinha a inspiração através do Estevão e Paulo recebendo as cartas juntamente com seus colaboradores. Então, a gente não pode esquecer também esse trabalho da espiritualidade para a confecção desses textos, para a conservação desses textos, né? Porque sabiam eles a sua importância no porvir. Ele prossegue: os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade, de amor, que a posteridade muitas vezes não pôde ou não quis compreender. Então, não pôde ou não quis, né, por interesses vários, compreender. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos, aí ele está falando das críticas textuais, das análises, dentro da crítica histórica, para o estudo e elucidação desses documentos. Muitas vezes presos ao materialismo, ao ceticismo, que limita muito o entendimento, o alcance acerca dos textos, é claro, né? A palavra apócrifo generalizou-se como espantalho de todo mundo, histórias numerosas foram escritas, hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão, e ainda uma vez falharam em sua maioria na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. Mostrando que esses textos, sobretudo os textos das Escrituras, em sendo inspirados, o seu valor maior está para além do véu da letra, né? Na conexão que promove, na abertura à inspiração com a espiritualidade maior. Então, o materialista ele vai ficar muito preso às questões mais formais do texto, etc. Ele não vai alcançar o fundo, né? Ele vai ficar preso na porta de entrada sem entrar efetivamente no castelo, digamos assim. Mais adiante ainda ele vai dizer assim: a opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções de fato, né? Com o passar dos séculos foram mudando muitas vezes as perspectivas, as escolas mais famosas, os críticos mais conceituados, e aí a opinião geral girava em torno disso. Daqui a pouco muda de novo, daqui a pouco muda de novo, ou seja, oscila muito, porque ainda se prende muito à questão exterior, né, das formas e não da essência. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas, e em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição deve marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Então não é que Emmanuel diminua a razão ou a importância do conhecimento, do estudo científico, é que ele está dizendo que no que diz respeito à iluminação espiritual, o texto do Evangelho, por exemplo, é muito mais um ponto de conexão com a espiritualidade superior, o acesso à mensagem do Cristo se dá muito mais pelas vias do entendimento espiritual, da intuição, da inspiração, do que propriamente da razão humana, que ainda é limitada, né? A grandiosidade divina das lições do Cristo muitas vezes vão transcender as limitações da nossa razão humana ainda. Então, essa é uma das finalidades também do Evangelho. Então, é aliar, claro, a razão, o estudo e tudo mais, mas buscando, além do véu da letra, a intuição, a inspiração. Afinal de contas, isso é o livro, né? Sobretudo o livro edificante. A definição que Emmanuel traz de livro lá no Pensamento e Vida, no capítulo que fala da instrução, o livro é um imã, né, que produz processos de telementação, em que eu me conecto com as mentes que inspiraram o livro. Então é isso que ele está dizendo. Quando eu estou lendo o Evangelho, se eu realmente estou querendo extrair do Evangelho o que de mais precioso ele pode me dar, para além dos véus da letra, eu vou me conectar com as mentes, com as vidas que inspiraram o Evangelho. Então, para a gente não ficar muito nessa análise precipitada de tudo isso aí é erro, tudo isso aí é falso, essa passagem eu não entendi, então deve ser um acréscimo. Então, cuidado, né? Às vezes a gente nem fez o esforço de ir buscar um texto original, de ver o sentido da palavra no texto original. A gente nem fez o esforço de uma interpretação mais espiritual e já logo reputa aquilo a um equívoco, a uma adulteração, modificação. Então a gente tem que ponderar muito nesse sentido e no caso aqui de Denis, entender os limites que ele tinha à época, né, no seu estudo acerca do Novo Testamento. Era algo ainda em florescimento. Mas mais adiante ele diz, nesse mesmo parágrafo, vários acontecimentos por ele relatados, ou seja, pelo Novo Testamento, né, encontram-se na história de outros povos mais antigos, e certos fatos atribuídos ao Cristo
figuram igualmente na vida de Krishna e na de Horus. Então, isso aqui foi, inclusive, um dos motivos que levou, né, muitos estudiosos, pesquisadores, a duvidarem da existência do Cristo. Por exemplo, o fato de alguns aspectos da sua vida serem muito próximos ou terem muitas similitudes com vidas ou personagens anteriores a ele, Horus, Krishna e outros, sobretudo esses grandes mensageiros, né, espirituais, religiosos de tradições anteriores. Então isso levou muitos deles a pensar, isso já existia antes, né? Então a história do Cristo é só uma criação que juntou essas histórias anteriores, etc. Mas há uma perspectiva interessante aqui, que Emmanuel vai nos trazer, também no livro A Caminho da Luz, no capítulo 9, em que ele vai explicar, de certo modo, o que era essa vinculação que muitas vezes se fazia do Cristo ou da vida do Cristo com vidas anteriores, né, ou com histórias, com lendas anteriores ao Cristo. No capítulo 9 tem um item lá, a Gênese das Crenças Religiosas, em que Emmanuel vai dizer assim: a história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. Então, Cristo enviou em todas as culturas anteriores a ele emissários, preparando o terreno, né, para a sua vinda, lançando as bases, os fundamentos, alguns conceitos para o trabalho posterior do Evangelho. Aí Emmanuel acrescenta, e muitos deles tão bem se houveram, ou seja, foram tão bem no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio, em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. Então Emmanuel está dizendo aqui uma outra incompreensão que surge também, né? Achar que todos esses que vieram antes eram o mesmo ser, o próprio Cristo que veio como Krishna, como outros, e etc. Então, Emmanuel ele vai nos conduzir aqui pelo caminho do meio. Nem tão pouco foi o Cristo que veio, né, antes, nessas várias figuras, eram emissários seus, ele mesmo veio uma vez, como a gente falou já, né? Nem tão pouco ele vai mostrar que ele era só, digamos assim, um produto, uma cópia desses que vieram antes, né, por conta da similitude da vida. O que ele está dizendo? Alguns foram tão bem e atendiam, claro, a sua vontade e a sua orientação, que as suas vidas têm muitos aspectos ou traços em comum com a vida do Cristo. Então isso levou a essas incompreensões. É uma incompreensão que era ele mesmo que havia reencarnado várias vezes, o que não é, em perspectiva aqui principalmente de Emmanuel, e outra de que ele não teria vindo, não teria existido, que eram só a sua vida, a sua história era só uma composição desses seres ou personagens, figuras anteriores a ele, né? Então mais adiante ele vai dizer, cada raça recebeu os seus instrutores como se fosse ele mesmo, chegando da resplandecência da sua glória divina. Então, essas raças anteriores achavam que era o Cristo mesmo, né? Até algumas histórias, algumas lendas, alguns acréscimos, né, às vidas desses personagens imputavam ou traziam características que depois seriam ou estariam presentes na vida do Cristo. Por quê? Olha o que ele vai dizer, Emmanuel. Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados, nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e do amor. Então, eles mesmos, aqueles povos antigos, na hora de contarem a história desses seus personagens, como já julgavam que era a própria vinda do Cristo, que eles traziam como promessa nas suas lembranças, né? Estamos falando aqui sobretudo dos povos degradados, aqueles que foram recebidos pelo Cristo, aqueles que receberam essa promessa do Cristo no mundo espiritual de que um dia ele viria estar com eles, e gravaram isso no seu psiquismo, gravaram aspectos da sua tarefa, da sua missão, da sua promessa, e quando os seus mensageiros vieram, imprimiram isso à vida dos seus mensageiros. Por isso Emmanuel diz, né? Arquivaram a história dos seus enviados nos moldes da sua vida futura. Então imprimiram a vida desses que
vieram as características da promessa e da vida e da vinda do Cristo, porque traziam aquilo na lembrança, nos seus arquivos lá, aquela promessa de que um dia o Cordeiro Divino, né, o grande mensageiro divino viria. Então Emmanuel aqui explica o porquê dessas similitudes que geraram incompreensões. Tanto por um lado, no sentido de achar que é ele que veio várias vezes, como para o outro, no sentido de achar que ele nunca veio, nem existiu, era só uma composição. Por quê? Justamente por conta dessa lembrança, dessas expectativas que foi imprimida nos relatos, nos arquivos acerca da vida desses emissários que vieram antes, a pedido do Cristo, atendendo à sua vontade e que muitas vezes cumpriram tão bem a sua tarefa que geraram essas similitudes. Então veja que perspectiva interessante de esclarecimento que Emmanuel nos traz aqui, complementando, né, mais uma vez, o que Denis à época não podia acessar tanto e que, do ponto de vista espiritual, nos torna um pouco mais claro. Mas aí ele segue, né, Denis? Mas também existem outras numerosas provas da existência de Jesus de Nazaré. Provas tanto mais peremptórias quanto foram fornecidas pelos próprios adversários do cristianismo. Então, como a gente vinha falando lá sobre aquela questão da existência ou não, né, do Jesus histórico, que já é praticamente um consenso que de fato a personagem existiu, e quais são algumas das evidências ou dos argumentos mais fortes para isso? Um deles é justamente isso, né? A existência de fontes, digamos assim, mais independentes, ou seja, aquelas fontes que não teriam tanto interesse ou não teriam interesse algum em afirmar a existência do Cristo e, no entanto, afirmaram. Né? Sobretudo fontes, por exemplo, adversárias, ou que não estavam conectadas ao cristianismo. Então você vai ter aí, por exemplo, Tácito, Flávio Joséfo, Plínio, o Jovem, que são fontes mais independentes e que afirmaram, de fato, a existência do Cristo. Denis ainda vai citar aqui, né, Suetônio, vai citar um trecho do próprio Talmud, que afirmaram a existência do Cristo e que não tinham interesse em alimentar, por exemplo, se fosse só uma história, né, o Cristo, se ele não tivesse existido de fato, não teria interesse nenhum em afirmar essa existência. Né? O Tácito mesmo, nos seus anais, vai ter um trecho em que ele fala do cristianismo, dos cristãos, num tom muito depreciativo, né? Então, demonstrando assim, reforçando a independência da fonte. Ele não tinha interesse nenhum, tanto que fala deles depreciando tudo mais, mas afirma a existência do Cristo que ele cita lá. Então, esse é um dos argumentos, uma das evidências mais fortes para a sustentação da existência do Cristo. Outros, né, existiram outros argumentos, a própria análise linguística, né, a atestação múltipla, né, várias fontes. Existe um argumento interessante chamado critério do constrangimento, que é, por exemplo, assim, acontecimentos ou palavras acerca da vida de Jesus ou das suas lições que não seriam interessantes para os seus seguidores afirmar essas mensagens, causariam algum constrangimento, algum prejuízo, alguma perseguição, e que, no entanto, eles afirmavam justamente porque de fato foi o que ele falou ou o que aconteceu. Então, um exemplo, né? A crucificação de Jesus. Não era algo interessante para os cristãos isso, era um motivo de embaraço, porque a crucificação naquela época para os judeus era um motivo de escândalo muito forte, etc, etc. Então, geralmente se tentaria abafar isso, mas, no entanto, eles afirmavam isso trazia um certo embaraço, um constrangimento. Na verdade, né, houve toda uma reconstrução acerca da crucificação, principalmente por Paulo, né, mudasse a perspectiva do entendimento da crucificação, em sentido espiritual, né? Mas enfim, isso causaria um constrangimento e, no entanto, eles afirmavam. Por quê? Porque de fato aconteceu. Porque ele realmente foi crucificado. Então, é um chamado critério de constrangimento. Não se teria um interesse em afirmar isso geraria um prejuízo, não traria vantagens ou facilidades, e, no entanto, se afirmava isso. Por quê? Porque é um fato histórico, foi algo que aconteceu. Então, é outro critério aí que os estudiosos vão usar para afirmar essa existência, né, do Cristo. Pois bem, Leon Denis vai seguindo aqui. Como admitir,
no parágrafo adiante, como admitir, outro sim, que a crença em um mito houvesse bastado para inspirar aos primeiros cristãos tanto entusiasmo, coragem e firmeza em face da morte. Né? Lembra até do filme do Paulo, que foi lançado recentemente, uma hora lá que ele fala, né? Pessoas não dão as suas vidas por uma mentira, né? Por algo que, por um mito, por uma criação, né? A própria força, aquela energia, aquela esperança, aquele entusiasmo dos primeiros cristãos, dos primeiros mártires, dava a medida, né, da força daquela mensagem, que não poderia ser simplesmente uma criação, uma ideia que alguém teve lá e falar, vamos divulgar esse. Não, né, houve alguém que deu vida àquilo, né? É o que Denis vai dizer nesse mesmo parágrafo, um pouco mais adiante. Não é sobre uma ficção que se funda solidamente uma religião que dura 20 séculos e revoluciona metade do mundo. E ao final desse parágrafo, há sempre uma personalidade eminente na origem de uma grande ideia. Então esse é um outro argumento, uma outra evidência forte com relação à existência, né, do Cristo. O próprio alcance da mensagem, a própria força da mensagem daqueles primeiros seguidores que eram capazes de dar a vida com alegria, né? Que perdoavam quando perseguidos, enfim, que demonstravam sempre um amor, uma compreensão, a possibilidade do perdão, a capacidade, apesar de tudo. Não é algo que se sustente se não exista por trás disso verdade, né? Algo efetivamente real. Pois bem, ele vai avançando, aí ele começa a adentrar mais nas questões, como eu disse, das mudanças de entendimento, né? Da criação dos dogmas, das deturpações da mensagem original, no nosso entendimento espírita, daquilo que foi se afastando, né? Daquilo que era a mensagem original que Jesus trouxe. Então ele começa falando da Trindade, né? E as ideias que ele vai trazer aqui, né? Os argumentos não tão sólidos, frágeis, para apoiar a ideia da Trindade, né? Ele fala aqui, no parágrafo, né, que começa, quantas teorias de Jesus fazem uma das três pessoas da Trindade? Aí Denis, no meio do parágrafo, ele diz assim, como nós sofreu, chorou, e esta fraqueza inteiramente humana, aproximando-nos dele, o fez ainda mais nosso irmão, tornando seus exemplos e suas virtudes mais admiráveis ainda. De fato, né, nós temos relatos no Evangelho do Cristo chorando, do movimento ali, do sofrimento que ele fala do cálice, né, na última ceia, mas é claro que nós não podemos comparar assim, esse choro, esse sofrimento de um espírito como Cristo com o nosso propriamente dito, porque o Cristo é um espírito puro da perspectiva espírita, né? Então, embora encarnado, como aprendemos na escala espírita, um espírito puro não está mais sujeito a nenhuma influência da matéria. Então, o sofrimento do Cristo é um sofrimento diferente, né? Emmanuel vai falar disso muito no livro Consolador, do aspecto mais transcendente, né? Mais moral desse sofrimento. Então, quando Jesus chora ali, não é choro de desespero, de dúvida, de incompreensão, como muitas vezes choramos. É um outro tipo, né, de choro. Mas é claro, Jesus esteve conosco, veio estar conosco e por várias vezes frisou ele mesmo a sua condição de filho do homem também, como a dizer que também ele passou pela humanidade. Já está num estágio muito superior a nós, veio nos deixar a mensagem, ou o roteiro, o mapa, para caminharmos junto com ele em direção ao que poderemos ser e o que estamos destinados a ser, como ele, mas ele frisou também muitas vezes que foi ou que é filho do homem, não só filho de Deus, no sentido daquele que já expressa todas as suas potencialidades divinas, mas também filho do homem, como aquele que passou pela humanidade, venceu as mesmas provas que nós, passou pelos mesmos caminhos que passamos e por isso tem autoridade, tem sabedoria para nos conduzir. Por isso pode ser guia e modelo, porque também passou pela filha da humanidade, espírito que é, como nós, criado simples e ignorante, e que chegou à condição que está de um espírito puro, de um espírito crístico, né? Então, quando ele frisa que o sofreu, chorou, não podemos comparar o sofrimento e o choro do Cristo com os nossos sofrimentos e choros humanos, né? Mas nós podemos sim frisar que o Cristo
foi um dia, ou passou um dia pela humanidade antes de chegar à angelitude e à condição em que ele está. E é justamente por isso que a mensagem do Evangelho faz muito sentido para nós, né? Porque ele passou por isso, então ele tem autoridade, ele tem conhecimento de causa para nos ensinar. No próximo parágrafo, Denis diz: o advento do cristianismo teve resultados incalculáveis. De fato, nós não poderíamos medir assim, o alcance da mensagem cristã, direta ou indiretamente, nos corações, nas instituições, no progresso da humanidade, né? Trouxe ao mundo a ideia humanitária que os antigos não conheceram em toda a sua plenitude. Tal ideia, encarnada na pessoa de Jesus, penetrou pouco a pouco os espíritos e hoje se manifesta no Ocidente com todas as consequências sociais que se lhe prendem. Então veja que interessante, né? Aquele exemplo que o Cristo traz de amor, desse amor ágape, renúncia, doação, caridade até para com criminosos, até para com os que caíram, faliram, o mundo não conhecia até então, né? Conhecia alguns princípios ou outros de benevolência, de amorosidade, mas não conhecia a ideia desse amor que é capaz de dar a própria vida pelos semelhantes, né? E, sobretudo, não havia visto ainda uma vida que vivesse isso às últimas consequências. Por isso que Denis diz, né? Essa ideia se encarnou em Cristo. O Cristo é a expressão maior desse amor. Ele era esse amor ágape encarnado, caminhando entre nós. Então ele lançou uma semente no mundo, no pensamento do mundo. Semente essa que vem germinando, florescendo e frutificando ao longo dos séculos, impactando muitas frentes. Embora não se reconheça diretamente, muitas das conquistas morais, de direitos, né, civilizatórias da humanidade têm, na verdade, como móvel, como alavanca impulsionadora, lá atrás, fomos buscar, na essência, justamente essas ideias que o Cristo semeou no mundo e que foram alcançando os corações, os espíritos, as instituições. Muitas vezes não de uma forma direta, né, uma influência cristã direta, mas implicitamente muitos dos direitos, muitas das conquistas sociais, institucionais que a humanidade alcançou nesses 2 milênios se devem a essa ideia semeada pelo Cristo que foi se propagando, que foi alcançando os corações. Então é interessante pensarmos nisso, né? Nesse alcance da sua mensagem no transcurso dos tempos, né? Uma sementinha, nós não sabemos quantos frutos ela pode dar ao longo dos séculos, porque ela vira uma árvore, de uma árvore saem muitos frutos, desses frutos muitas outras sementes, muitas outras árvores, muitos outros frutos, e assim indefinidamente. O bem é multiplicado ao infinito. Então, essa ideia de humanidade, de caridade, de amor, doação, renúncia, que o Cristo lançou no mundo, enquanto a própria encarnação dessas ideias e desses sentimentos vem impactando a nossa sociedade de maneira muito significativa. A esta ideia, segue Denis, ele acrescentava as da lei moral e da vida eterna, que até aí tinham sido somente do domínio dos sábios e dos pensadores. Como a gente veio falando nos episódios anteriores, ideias que ficavam mais restritas aos círculos iniciáticos, né? A doutrina secreta, o Cristo trouxe com mais claridade, principalmente a ideia da vida futura, que ele diz aqui da vida eterna, ou seja, a vida segue, a morte não é o fim. É algo que se consolidou muito com a ressurreição ali, né? Com a manifestação espiritual do Cristo pós-morte. E a ideia da lei moral, ou seja, há no universo uma lei moral. Assim como existem leis físicas, existem leis morais. O Criador é o regente de tudo isso, mas existem leis morais que regem os nossos destinos. E nós colhemos ou encontramos no nosso caminho as consequências daquilo que semeamos. Então, veja só, as 3 ideias principais que ele vai frisar aqui, Denis, do cristianismo. A ideia da lei moral, a ideia desse amor, dessa caridade, dessa fraternidade e a ideia da vida eterna, né, da vida futura. Desde então, o dever do homem seria preparar por todas as suas obras, por todos os seus atos da vida social e individual, o reinado de Deus, isto é, o do bem, da verdade e da justiça. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Então,
Jesus lançou a semente, daí por diante compete à humanidade gestá-la, né? Fazê-la germinar, regá-la, para que possa frutificar. Mas esse reinado só se pode realizar pelo aperfeiçoamento de todos, pela melhoria constante das almas e das instituições. De fato, um processo gradativo, a começar do indivíduo como célula fundamental do organismo social, passando pela instituição família, pelas outras instituições, até as maiores instituições e a sociedade de um modo geral, né? Essas noções encerram, pois, em si, uma potência ilimitada de desenvolvimento. Então, a dimensão do Evangelho é uma potência ilimitada. Nós conhecemos apenas uma pequena parcela. O que tem ali para alimentar a nossa evolução ainda é, para nós, ainda desconhecido. Como diz Alcino, o Evangelho é um vasto caminho ascensional, a cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e aplicação de cada detalhe. Então, é um vasto caminho ascensional, é um programa para a eternidade mesmo, né? Entender, incorporar tudo que ali está. Não nos devemos admirar que depois de 20 séculos de incubação, de trabalho obscuro, elas comecem apenas a produzir os seus efeitos na ordem social. Então agora nós estamos começando a chegar nos desenvolvimentos mais claros, nas transformações de vida, nós estamos começando a ver florescimentos mais ostensivos, mais patentes de todos esses recursos, né, potenciais que estão ali contidas na mensagem do Cristo. Então nós temos aí um tremendo trabalho a ser feito nesse sentido ainda. Bom, mais adiante, no parágrafo seguinte, que começa: não é, pois, na igreja, nem nas instituições, ele vem, ao longo de todo esse texto, ele vem falando das deturpações, da questão mais institucional, né? Comentando acerca da igreja e tudo mais. No final desse parágrafo ele diz assim: é por seus esforços para elevar-se, é por suas aspirações para um estado social mais conforme à justiça e à solidariedade, que se revela essa grande corrente humanitária, cuja nascente está no alto do Calvário e cujas ondas nos arrastam para um futuro que jamais conhecerá as vergonhas do pauperismo, da ignorância ou da guerra. Então é como se ele dissesse que no Calvário ali iniciou-se uma grande corrente, né, que vai aos poucos englobando cada vez mais corações, não propriamente na questão formal do título, né, de cristãos, mas nas ideias, nos valores centrais do Evangelho, o amor, a fraternidade, a caridade, o perdão, vai envolvendo cada vez mais corações e vai levando, impulsionando a humanidade a esse futuro, né, em que não existirão mais o pauperismo, ou seja, as misérias, a ignorância ou a guerra. É um movimento que nasce dessa força da mensagem cristã, quando regada, quando cultivada pelos corações, pelos indivíduos. Ele vem falando, mais uma vez, como disse, não vamos fixar muito nos textos, nas críticas, nas deturpações, né? Ele vai falar muito dos dogmas, da questão da preponderância do culto exterior sobre o culto íntimo, né? Nos interesses materiais, a venda, né, das indulgências, as questões hierárquicas muito rígidas, que muitas vezes desvirtuaram-se da sua função de conduzir, de educar almas. Ele vem falando tudo isso, vem desenvolvendo. Mas num parágrafo que começa assim: em vão a ciência em sua marcha progressiva, lá no meio do parágrafo ele diz assim: um abismo agora separa as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo. Então ele vai falar que houve um abismo, um distanciamento muito grande entre as concepções teológicas do seu tempo ali, né, mais consolidadas ao seu tempo, com o que de fato era aquele cristianismo mais puro da origem, as doutrinas secretas, né, com as informações acerca das leis espirituais. Havia um grande distanciamento. E naturalmente, diz ele, o materialismo aproveitou-se desse estado de coisas e implantou em toda parte as suas raízes vivazes. Então, justamente por conta daquele obscurantismo, do dogmatismo feroz, que não abria espaço para um pensamento mais raciocinado, para uma fé mais raciocinada, isso gerou espaço para o ceticismo e o materialismo, né? Aquela ideia das penas eternas, né, do inferno, uma concepção mais literal, mais materialista, isso gerou muito ceticismo em muitas almas, ou seja,
esses dogmatismos foram perdendo força com o tempo, né? Quando antes, na Idade Média, ainda tinha uma força coercitiva, né? Que impedia o indivíduo de tomar certas posturas, que disciplinava ali de uma forma mais autoritária, isso com o tempo foi perdendo força. E com o desenvolvimento da ciência, sobretudo do iluminismo, isso foi perdendo ainda mais força. Então criou-se um distanciamento ainda maior, né? E aí, claro, o materialismo e o ceticismo ganharam uma força ainda maior. Então, justamente nesse contexto do século XIX, de um distanciamento maior entre ciência e religião, se precisava de um resgate, de uma renovação. E é nesse contexto justamente que o Espiritismo vai nascer, né? Denis está construindo toda essa caminhada nessa primeira parte da obra justamente para mostrar o contexto de nascimento do Espiritismo. A crise ali, né? Entre o questionamento da fé, dos dogmas, daquela religiosidade mais tradicional, o desenvolvimento da ciência, por sua vez alimentando muitas vezes o materialismo, o ceticismo. Então, você ficava ali entre aquelas duas coisas, né? De um lado, você tinha a religião, a fé que falava ao coração, que trazia consolo e esperança, mas que não falava muito a razão, que estava muito fragilizada nos seus argumentos. Do outro lado, você tinha as conquistas da ciência, que falavam o entendimento, que clareavam a inteligência, que falavam a razão, mas que deixavam muitas vezes o coração ressequido, sem esperança, né? Na negação, no materialismo, na descrença. Então era aquele contexto, precisava de algo que pudesse juntar essas coisas, reaproximar isso. E aí virá justamente a proposta espírita, né, de reunião. Então ele segue dizendo no próximo parágrafo, né, sensivelmente se enfraqueceu o sentimento religioso. O dogma não exerce atualmente influência alguma sobre a vida da sociedade. Então aquela religiosidade impositiva, não raciocinada, aquela fé muito cristalizada, não estava perdendo muita força. E o materialismo e o ceticismo ganhando muito espaço nesse sentido, né? As almas queriam pensar por si mesmas, queriam alçar voos maiores, queriam se libertar de uma tutela muito rígida, né? Para passarem a se tutelarem. Então foi mais ou menos o que foi acontecendo naquele período. Então ele vai falando mais adiante, e aí a gente vai dar um bom pulo. E lá ao final, já de uma dessas partes, parágrafo que começa assim: nada escapa à lei do progresso. A última parte desse parágrafo, Leon Denis condensa dizendo assim: a grande figura do crucificado dominará os séculos, e três coisas subsistirão do seu ensino, por serem expressão da verdade eterna: a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a fraternidade humana. Então, a unidade de Deus, imortalidade da alma e fraternidade humana. Então ele falou todas as deturpações, os desvios, dogmatismos, e vem falando dos processos de renovação, do qual o Espiritismo é uma parte, né, importante. Ele vai falar um pouco também da Reforma, que teve um papel importante, o protestantismo. Mas ele fala, olha, depois de todos esses processos de renovação, algumas coisas vão ficando, que são o quê? Aquelas realmente que eram as que Cristo revelou. Né? Algumas delas aqui que ele vai citar, as principais: Deus, imortalidade da alma e fraternidade humana. Isso aí vai dominar, vai perseverar séculos afora como parte do núcleo da mensagem da Boa Nova. Aí ele inicia meio que uma nova parte, falando das doutrinas secretas, falando que apesar das perseguições religiosas, elas, né, você vê vestígios delas ao longo de toda a Idade Média. Ele fala um pouco do cristianismo primitivo, de como no cristianismo primitivo a gente tinha alguns traços dessas informações que estavam presentes nas doutrinas secretas, né, na ciência secreta, que a gente falou em todos os episódios anteriores. Então, no parágrafo que se inicia assim: no cristianismo primitivo, sente-se perfeitamente acentuado o seu cunho das doutrinas, né? Os primeiros cristãos acreditavam com efeito na preexistência e na sobrevivência da alma em outros corpos. Então, no seio do cristianismo, talvez isso não tenha alcançado, digamos assim, um conhecimento mais geral, mas em núcleos menores, por exemplo, com os discípulos, Jesus chegou a falar da reencarnação, está lá no Boa Nova. Ele chega a comentar sobre isso, falou de uma maneira mais aberta nos evangelhos, mas de maneira velada, né, simbólica, no caso ali de João Batista,
com Nicodemos e tudo mais, mas a gente percebe esses traços das doutrinas secretas, né, que a gente falou no hinduísmo, budismo, todas as outras, a gente percebe esses traços ali também, que são os pontos em comum, né, que são as leis espirituais que elas traziam. Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ele fala: os cristãos entregavam-se às evocações e comunicavam-se com os espíritos dos mortos. Isso realmente a gente vê muito, né, na descrição ali, por exemplo, das cartas de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, tem um capítulo que é praticamente a descrição de uma reunião mediúnica. Se não me engano, o capítulo 14 do livro, ou o capítulo 12 ou 14, não me recordo agora, da primeira carta aos Coríntios, Paulo praticamente vai descrever uma reunião mediúnica. Atos dos Apóstolos, a gente vê muitas manifestações mediúnicas, a gente vê que eles interagiam mesmo com a espiritualidade. O Paulo Estevão vai demonstrar isso de maneira ainda mais clara, né? Falando, por exemplo, dos fenômenos de voz direta que tinha ali na igreja de Antioquia, por exemplo. Então, realmente existiam esses aspectos. Ele vem falando da escola de Alexandria, mais adiante, vários filósofos, né? Em que a gente pôde perceber nos seus escritos a presença desses ensinamentos, a mediunidade, comunicabilidade, né, com os espíritos, reencarnação, perispírito, né, o corpo espiritual, algo que também está na carta de Paulo, né? Ele fala lá do corpo espiritual, o corpo material, o corpo espiritual, Paulo também trata disso. Então ele vem falando de vários filósofos, Fílon de Alexandria, Platão, Jâmblico, Plotino, entre outros, mostrando como que essa doutrina secreta esteve presente nos seus escritos, né? Fala dos pais da igreja, Santo Agostinho, Orígenes, alguns deles que trataram desses aspectos, né? Muitas vezes de maneira velada, alguns trataram disso parcialmente, chegaram a conceber alguns pontos, renegaram outros pontos, né? Então ele vem falando dessa parte como um todo, como eu disse, não vou me aprofundar muito, não é muito o nosso foco. Fala das resistências, né? Ao longo de todos os tempos também, digamos assim, naquela parte mais institucionalizada, houve resistência quanto a essas ideias que foram consideradas heréticas, porque muitas vezes tiravam ou diminuíam a importância, a centralidade da instituição e davam mais autonomia ao indivíduo. Isso não era muito interessante por conta muitas vezes de interesses, diminuíam a influência do sacerdócio. Então a comunicabilidade com os mortos foi sendo relegada ao segundo plano na história do cristianismo, né? Algo que era comum no cristianismo primitivo foi se tornando algo quase que proibido ao longo do desenvolvimento, tomado apenas como algo de espíritos maus, né, ou demônios, justamente porque isso impactava ali numa série de aspectos que eram interessantes à época para a questão do domínio, da centralização, dessa interação da criatura com o Criador. Era interessante que houvesse essa intermediação, né, que ele se colocasse na posição de intermediação. E não era muito interessante nesse sentido, portanto, dar abertura a algumas dessas ideias. Mas fala também Denis das várias tentativas que existiram de resgate dessas ideias ao longo dos séculos. Na Idade Média, por exemplo, houve um período ali que a gente houve um florescimento muito grande dessas ideias, né? Tem aqui um capítulo, um parágrafo que começa assim: viu-se então os sacerdotes romanos perderem de vista, etc, etc. No meio aqui ele vai dizer assim: o templo deixou de ser, como nos tempos antigos, o asilo da verdade, e esta abandonou os altares para buscar um refúgio oculto. Desceu às classes pobres, foi inspirar humildes missionários, apóstolos obscuros que, sob o nome do Evangelho de São João, procuravam restabelecer, em diferentes pontos da Europa, a simples e pura religião de Jesus, a religião da igualdade e do amor. Então ele está falando aqui, por exemplo, do franciscanismo, que foi uma tentativa, que foi, da perspectiva espírita, como sabemos, um investimento do Cristo, né, com o envio aí do próprio João Evangelista na figura de Francisco de Assis, de resgate daquele cristianismo mais original, mais puro, né? A própria orientação que Francisco houve no início da sua tarefa: vai e reconstrói a minha igreja. Ele entendeu, num primeiro momento ali, a reconstruir a igrejinha que tinha ali, né, materialmente, mas depois ele foi alcançando a dimensão, né?
reconstruir os valores fundamentais, o que era essencial realmente, né? Quando se havia um grande distanciamento da instituição das finalidades primordiais do cristianismo. Houve outros também movimentos nesse sentido, de resgate, que foram abafados como heresias, foram duramente perseguidos, mais ou menos contemporâneos ali do século XII, XIII, juntamente com o franciscanismo. Nós tivemos os cátaros, por exemplo, também chamados de albigenses. Tivemos os valdenses também, que tiveram ou foram movimentos de resgate desses aspectos primordiais do cristianismo, de menos hierarquização, de menos questões do culto exterior, mais foco, né, na simplicidade, no despojamento, na adoração íntima, espiritual, etc. Tem até um livro muito interessante do nosso querido Hermínio Miranda sobre o catarismo, né, sobre os cátaros. Muito interessante, uma leitura muito bacana para conhecer. Denis diz aqui, né, toda a história da Idade Média está cheia dessas tentativas do pensamento, desse despertar imponente, vindo depois as reações do despotismo religioso e monárquico e os períodos de triste silêncio. Então foram muitas vezes duramente perseguidas, mas a gente vê essas tentativas de resgate e florescimento ao longo de toda a Idade Média, especialmente ali nesses séculos XII e XIII que a gente teve esse florescimento maior. Depois ele fala um pouco do protestantismo, da reforma, né, que teve um papel primordial até de preparação de terreno para o espiritismo. Vale lembrar que muitos dos espíritos ali vinculados, ou que abriram espaço para a reforma, que estiveram associados à origem da reforma, né, que foram inspiradores da reforma, são espíritos associados ao espiritismo, né? Por exemplo, o Jerônimo de Praga e o Jan Hus, nós sabemos ser Jan Hus o próprio Allan Kardec, e o Jerônimo de Praga, o benfeitor espiritual de Leon Denis. Então, Jan Hus e Jerônimo de Praga, juntamente com John Wycliffe, foram aqueles que deram assim os primeiros fundamentos para que depois Lutero e Calvino pudessem levar adiante também, né, a reforma, Melanchthon e outros. Então você vê que tem um processo, né, de preparação para depois o advento do próprio espiritismo. Então o protestantismo, a reforma nesse sentido, teve um papel muito importante, não só no aspecto religioso da humanidade, mas também científico, filosófico, né, porque desvinculando um pouco o pensamento religioso do pensamento científico-filosófico, dando mais liberdade à ciência e à filosofia, né? Retirando um pouco daquela prisão, daquele obscurantismo dogmático que existia até então, permitiu-se ali o iluminismo, o desenvolvimento científico-filosófico da humanidade, com grandes ganhos, com grandes desenvolvimentos. Então, preparou-se terreno para muitos progressos da humanidade. Então, ele fala um pouco brevemente do protestantismo aqui, fala como virtudes, né, a questão do livre exame, ou seja, o resgate dos próprios textos das Escrituras, do Novo Testamento, que por muito tempo ficaram inacessíveis. Com a reforma há uma recuperação disso, há uma vulgarização desses textos, ou seja, textos para todos, para o povo, o livre exame, a análise do texto mais aberta, né? Mas também caindo no outro excesso, que é a literalidade, né? Muito extremismo, numa leitura muito literal dos textos, uma interpretação muito literalista, fixando-se muito na letra que mata ao invés do espírito que vivifica. Então, também houve ali aspectos positivos e aspectos não tão bons. E assim ele conclui, então, essa parte acerca do cristianismo. Como disse, nessa parte eu não fixei muito nos trechos, eu fiz mais um voo geral, pulei aqui boas partes, né? Mas vocês vão poder ler aí, com aquela ressalva que fiz, né, para que não se impressione um pouco com o estilo. Ele é mais enfático, mais contundente aqui, muito por conta do reflexo da sua própria época, mas no fundo ele está tentando destacar os aspectos nos quais nos distanciamos do cristianismo original e como podemos recuperar isso, que é inclusive uma das nossas tarefas, aí, das nossas propostas com o Espiritismo, de resgatar esse cristianismo, o cristianismo redivivo, o evangelho redivivo, entendido em espírito e em verdade, não mais presos aí à letra que mata, a letra que nos aprisiona num entendimento
muitas vezes muito restrito do que é realmente todo o potencial transformador que está no Evangelho. Então aqui fechamos essa parte, esse capítulo do cristianismo, para no estudo seguinte já entrarmos aí mais no contexto do século mesmo em que Denis vivia, em que ele vai trabalhar ali o materialismo e o positivismo, né? Muito característicos ali daquele contexto em que ele vivia, já, como disse, preparando o terreno para chegarmos no advento do Espiritismo. Então ficamos por aqui nesse estudo, aguardando mais uma vez aí os comentários, as participações, agradecendo por tudo que tem nos mandado, né? pelas sugestões, pelas felicitações, pela participação, enfim, que Jesus siga nos inspirando sempre e até o próximo episódio. Um grande abraço.